Estamos no Grêmio Literário, estamos também no final do campeonato de futebol, estamos na Sala Verde, não é por causa disso. Estamos aqui para falar de Eça de Queiroz e da sua importância para este Grêmio, a importância deste Grêmio na sua obra e, no fundo, a importância do Chiado e de toda esta zona da freguesia de Santa Maria Maior na obra de Eça de Queiroz. O Grêmio Literário é uma instituição absolutamente extraordinária, foi fundada por Dona Maria II em 1846 e teve como sócios fundadores logo Alexandre Herculano, Almeida Garrett, o que inscreve esta casa, esta instituição, num patamar alto no campo das letras. Depois deles, todos os grandes escritores portugueses por aqui passaram, aqui polemizaram, aqui reuniram, aqui confraternizaram, e José Maria Eça de Queiroz tem várias páginas da sua obra que decorrem no Grêmio Literário, nos Maias, por exemplo, e também é bom não esquecer que a Maria Eduarda dos Maias vivia numa casa ao lado do Grêmio. Temos para falar connosco o sangue de Eça de Queiroz. A nossa convidada hoje é Isabel Eça de Queiroz, bisneta do escritor, e com certeza vamos saborear sob outra visão, não a visão de estudiosos de literatura, não a visão de sociólogos. Vamos falar de Eça de Queiroz de uma maneira talvez mais íntima. Ainda não sei o que será, mas com certeza vamos ficar a saber de Eça aspectos que não conhecíamos. Pois estamos no Grêmio Literário e estou na companhia de uma descendente direta de Eça de Queiroz, Isabel Eça de Queiroz. Muito obrigado, Isabel, por ter aceitado o nosso repto. Agradeço-me no fim. Porque... Não, agradeço desde já só estar presente. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: o facto de carregar esse apelido, o que é que tem significado para si ao longo da vida? É uma maldição, é uma bendição ou é uma indiferença? Olha, quando andava na escola, por exemplo, era uma grande maçada. Logo na primeira fila, eu ainda por cima era tímida, péssima aluna, nunca fui boa aluna, porque eles só me contavam coisas chatíssimas e eu não queria nem saber. E na primeira fila não dá, não é? Depois, com o tempo, lá fui passando para as de trás. Mas pronto, era um bocadinho maçador. Até que um dia comecei a ler os livros do Eça. Comecei muito cedo, mas não apreciei com aquela, li às escondidas, que estava completamente proibida, não é? Claro, peguei logo na relíquia, peguei logo assim, e às escondidas na sala, e depois quando havia barulho punha o livro debaixo do sofá. Estava proibida, claro, aquilo é, segundo naquela época era para adultos. Então... Eu também sofri isso com o Primo Basílio. Também sofri isso. Mas pronto, depois passado um tempo comecei a ler como deve ser, sem escondidas, sem nada, e comecei a adorar e a achar aquilo extraordinário e a achar o máximo, pensar que nos meus genes existe um bocadinho daquele gene, percebe? Claro, claro. E quando pegou nos livros pela primeira vez, sabia perfeitamente que estava a ler um livro de um seu antepassado? Sim, claro, por isso é que eu peguei também, não é? Foi também por isso que Foi também por isso, não foi só por... Deixa cá ver se isto me diz alguma coisa, sei lá, não sei. Eu lia imenso em criança, uma coisa desgovernada, não era, nunca li os clássicos nem nada, mas estava sempre a ler. E lá em casa, graças a Deus, havia imensos livros, de maneira que eu ia pegando e um dia resolvi pegar no Eça. E lembro-me que o primeiro que peguei, era novíssima, sei lá, 12 anos, e peguei no Primo Basílio, não, na Relíquia, foi esse tal que eu lia, que eu ainda me lembro. Estava sempre o baixo do sofá ali a jeito para... Claro. Mas pronto, mas depois acho incrível. Mas, quer dizer, quando me perguntam como é que eu me chamo, eu digo que sou Isabel Queiroz. Mas porquê? Porque acho uma amassada aquela meia hora de conversa. Ai, não me diga, é do mesmo Eça de Queiroz, e é não sei o quê, eu sou bisneta, e não sei o quê, pronto, acho uma amassada, de maneira que eu sou Isabel Queiroz e pronto. E tem orgulho de ser bisneta de Eça de Queiroz? Claro que tenho. Tenho o maior dos orgulhos. Claro. E logo desde esses inícios, como é que era a relação com os seus colegas? Porque eles sabiam que era bisneta do Eça. Não ligavam meia. Mesmo mais tarde? Não ligavam meia, não. Quer dizer, não, acho que não. Para já, isto é um país que só agora é que as pessoas começam a ser um bocadinho mais cultas. O normal, o comum era as pessoas nem sequer lerem muito, não é? E ainda não leem muito. De maneira que
eu achava uma benção isso. Ligavam, sim, vagamente. Claro. Isabel, claro que conhece a obra do seu bisavô. O seu bisavô é um caso muito peculiar neste país, porque isto é um país, como disse, de gente que lê pouco, e são gente gamongas, muito culta, exatamente. E o Essa que eu não sei o que quer dizer, mas acho que se aplica lindamente a... Ali do som da palavra ali, não é? Explica tudo, mongas. São gamongas. Mas o Essa é um dos espíritos mais lúcidos a Sim, falar deste país. é incrível. E é cruel também. Eu acho que queria ter sido mais. Porque a sociedade ria-se e ficava tudo na mesma. Percebe? Claro. Acho que ele deve estar enervadíssimo lá em cima no céu. Deve estar a escrever outros livros. Claro. E eu vou perguntar a sua opinião sobre o facto de os dois, para mim, os dois grandes, claro que há Herculano, etc., mas para mim os dois grandes romancistas do século XIX são Camilo e Essa. E ambos se caracterizam pelo mesmo, brincar muito e muito a sério com este país. Acha que é a única maneira de falar deste país? Acho que é uma maneira elegante. Acho que é uma maneira elegante de falar do país. Acho que sim. E continua a ser. Mas eu agora gostava de ver um bocadinho mais... Acho que já era a altura. Claro. Mas o seu bisavô foi um homem que, para além do talento que tinha e sabia, era perfeitamente consciente do talento que tinha, foi um homem que se preocupou imenso com o país, embora gozasse com ele, estava sempre preocupado. Mas era uma preocupação, nota-se que era a grande preocupação dele. Era mesmo até uma frustração quase, por ver as coisas a não seguirem um caminho correto, não é? Claro. E foi um homem muito cosmopolita, ao contrário do Camilo, estávamos a falar do Camilo, foi um homem muito cosmopolita, porque viajou, esteve em Londres, esteve como cônsul, teve a carreira diplomática. Acha que isso o ajudou a ter uma visão mais lúcida do país? Claro que deve ter ajudado. Ajuda sempre. Ganha-se mundo, ajuda sempre. Ganha-se... Quanto mais coisas a gente tiver conhecimento, quanto mais... melhor. Mas, na verdade, antes disso, ele teve na Évora a fazer aquele jornal onde já lá estava tudo. A preocupação, essa parte. Claro. Da preocupação estava lá tudo já. Claro. E da visão e da clareza. E era um homem que sabia falar de tudo. Eu que sou do mundo da... É impressionante, eu não percebo, não havia internet na altura, os telefones eram uma coisa, não sei, vaga, não sei se já havia. Sabiam tudo e mais alguma coisa, estavam ao corrente de tudo. Claro. Eu no outro dia li uma coisa, ainda era na altura dos e-mails, agora é os WhatsApps, mas era na altura dos e-mails, uma coisa do Essa sobre o Afeganistão. Já havia, exatamente como agora, era tudo igual. E ele dizia, eram os ingleses e não sei quem, não eram os mesmos, não eram os russos, nem era. Mas é inacreditável. Como é que era possível? E a visão daquilo, visto daquela época, claro. Que no fundo acabou por ser a mesma vista de agora. Mas sabiam tudo, é impressionante. Mas também era preciso ter uma inteligência... Sim, para digerir aquilo e chegar a conclusões lúcidas, não é? Que é algo que se nota logo assim que se lê uma página de Essa, que era um homem inteligente. Sim, uma lucidez incrível. Claro. E eu agora vou-lhe perguntar se tem, de todas as páginas que leu, se alguma a comoveu mais. Não. Diverti-me imenso, nunca mais me esqueci da pesca do salmão, na cidade das Serras. É o que eu me lembro. Claro. De resto, é engraçado. Lembro-me de uma frase do Ega, que era, o Ega teve uma exclamação qualquer, que transandava a Guimarães, lá de onde é que ele era. Claro. Também, essa também acho imensa graça, realmente. E não sei o que transandava a Guimarães. Claro. E era fantástico. Sente Portugal na obra do seu bisavô? Na sua pior maneira, sim. Mas crê que o Essa teria escrito
teria tido esta ópera se tivesse vivido, por exemplo, em França, onde houve também escritores com essas preocupações sociais, um Flaubert, um Zola, etc, etc. Não faço ideia. É que não faço a menor ideia. Não sei transpor, não sei. A França é um país que já era muito iluminado, não é? Na altura. Claro. Portugal era esta coisa pacóvia, não é? E que ainda é muito. Os ministros, os nossos governos, uma coisa que é um disparate. Aquilo é... alguns não serão, também não se pode generalizar. Claro. Há muitos que não são, coitadinhos. Mas não sei, não faço ideia. Uma coisa, não sei se concorda comigo, o que me espanta e me assusta quando leio as farpas é pensar, o país está igual. Sim. Eu sinto que o Essa é o meu contemporâneo. É assustador. Sente também o seu bisavô como seu contemporâneo? Claro, é assustador. Por isso é que eu digo que ele deve estar lá no céu um bocado preocupado, que caramba, devia ter feito mais. Uma das preocupações do Essa, e eu acho que foi extremamente conseguido, porque sabemos que os personagens que pululam nos Maias são retratos de pessoas que existiam na sociedade do Essa, que ele transfigurou e pôs como personagem. Sim. Essa mestria em tornar personagens de um romance gente que existia mesmo, é algo de muito raro num escritor. Delicia isso, perceber que aquele era aquele ministro, o Dama Salcedo era um crítico. Eu acho que torna tudo mais divertido. E se tivesse que dar uma página, se tivesse que apresentar Essa de Queiroz a uma pessoa que nunca o tivesse lido, que páginas é que proporia? Que romance? Romance, A Cidade das Serras. Sem dúvida, é o que eu gosto mais de todos. Porquê, já agora? É ecológico, é super inteligente, é divertido, não é maçudo como os Maias, não é? Eu acho que ele escreveu A Cidade das Serras e depois escreveu os Maias. Não sei dizer assim mais. E se alguém me pedisse para caracterizar Essa de Queiroz com uma expressão, um adjetivo, um substantivo, uma palavra, uma coisa muito simples. Essa de Queiroz é? É genial. Nisso estamos todos de acordo. É genial. Não sei. Tem uma elegância e uma graça infinitas, pronto. Claro. O nosso país está a modificar-se porque está a tornar-se mais cosmopolita com a entrada na Europa, etc. E com as pessoas todas a estudarem, que é uma coisa que é muito importante. Acha que daqui a 2 séculos a obra de Essa continua atual como é hoje? Olhe, Deus queira que não. Mas é de um valor literário só por si, não é? Só por si, não, isso sim, é mais possível. Mas espero que as pessoas não se revejam nessa altura ainda, percebe? Pois é, aquele fenómeno que eu sinto ao ler as farpas, não é? Sim, espero bem que não. O seu bisavô, Essa de Queiroz, era um homem que gostava da polémica. Nisso era muito século XIX. Sim. As grandes polémicas. Herdou alguma coisa dele nisso? Não. Digo sempre tudo o que acho e o que às vezes me gera algumas polémicas, mas odeio confrontos. E hoje em dia já não entro em... Eu às vezes quase que não faço coisas só para não ter que confrontar com... Percebe? Nesse aspecto são muito mariquinhas. Não herdei isso. Como? Alguma vez sentiu a pulsão para a escrita? Não. Acho que, quer dizer, só de saber que tenho um bisavô que escrevia daquela maneira, tão bem, que não sei o quê, quer dizer, só isso dá uma... Quer dizer, nunca vou lá chegar. Então, porquê é que eu vou escrever? Desisto logo à partida. Desisto logo à partida. Não é bom, mas pronto, mas olha, cada um é como é. Dá uma branca, não é impossível. Sim, como Essa é muito difícil alguém escrever, não é? Mesmo os maiores. O Essa é incrível porque é um escritor que não tem inimigos. Digamos assim, hoje em dia é absolutamente consensual. Eu não conheço ninguém que aponte erros. Como, por exemplo, tivemos ainda há pouco tempo pessoas a falar do nosso prémio Nobel, a dizer que ele não sabia escrever, não tinha pontuação, etc. Mas o Essa não tem, felizmente não tem ignorantes a falarem dele dessa maneira, não é? Isso deixa-a satisfeita do Essa não ter inimigos, de ser consensual? Deixa, claro. Sobretudo não gostando de confrontos, acho ótimo.
acho que sinto um bocadinho isso. Claro. A torcer por ele, percebe? Pois. Claro que deu, não é? Sim. Essa tem personagens que ficaram no nosso imaginário para sempre, não é? O Dama Salcedo, a Juliana do Primo Basílio. Tem algum personagem que... É o Ega. Gosta? É o Ega. O que eu gosto é o Ega. Acha que ele tinha alguma coisa a ver com... Eu acho que sim, Acho que pelo menos de vez em quando, o Ega é o essa. Não sei se será sempre. Porque eu também já não li assim tanto, nem repeti, quer dizer, pronto, e não faço ideia. Mas acho que sim, que de vez em quando que é mesmo ele ali a dar um Ipiranga qualquer. O seu bisavô não tinha pejo nenhum em abordar qualquer assunto. E isto, porque numa sociedade do século XIX, tacanha, conservadoríssima, como era Portugal, ele não teve medo nenhum de escrever sobre incesto, sobre adultério. Uma coragem, realmente. Não teve medo da igreja, não teve medo... O crime do Padre Amaro, sim. Pois, não, e os pecados estavam todos ali, os pecados mortais estavam todos. E não teve medo de ninguém, nem de nada. É fantástico. Mas também, uma pessoa que é dotada daquela graça... torna-se um bocadinho irresistível, não é? Claro. Torna-se um bocadinho irresistível, não há nada como a graça. Lisboa é uma cidade que cantou, recantou, em todos os seus romances Lisboa está pujante, e então esta zona onde estamos, para não falarmos do Grêmio, não é? Onde ele, que ele descreveu tantas vezes, há cenas passadas aqui, ele vinha aqui, ele falava aqui, tinha aqui os seus amigos. Esta Lisboa, o que é para si? Agora estou-lhe a perguntar, como é que é a sua ligação? Eu acho que essa Lisboa está-se a perder um bocadinho. Por exemplo, havia um jardim lindo ali no Campo das Cebolas. Em vez de o arranjarem e tornarem mais acessível e mais... Arrasaram tudo, plantaram os pinheirinhos todos direitinhos. Depois aquelas árvores que estão lá ao fundo, puseram bilhões de árvores, nem sei quanto é que aquilo não custou, bilhões. Mas não tem uma folhinha no inverno, são os caniços, percebe? Acho uma pena. É uma falta de... Claro. Um jardim lindo, cheio de palmeiras, por acaso morreram quase todas, sobraram poucas, com o bicho do Nilo. Mas punham outras, de outras raças, que o bicho não desse. Um jardim era tão giro, era meio romântico, meio exótico, meio perfeito para Lisboa, cidade cosmopolita das descobertas, perfeito para Lisboa, não. Puseram lá uma coisa moderna, por um triz zen. Enfim, pronto. Claro. Foi aquele arquiteto. Mas pronto, não interessa. E, para finalizarmos a nossa conversa, o que é que gostaria, como é que gostaria que o nome de essa passasse? E o que é que acha que ele será para as gerações futuras portuguesas? Será um exemplo? Jorge, não acho nada. Não acho nada, acho que é o que for. Acho que é o que for. Não, se as pessoas continuarem a ler é porque aquilo ainda faz sentido. Se deixar fazer sentido, um caso e seio de uma época, se percebe, não faço ideia o que é que vai acontecer, mas é o que for. Mas, não quero, não desejo, não nada, quer dizer, não... Mas agora vamos sair da esfera dos desejos e vamos sair... O que é que acha que vai acontecer? Acha que a obra de Essa se vai manter atual? Ou acha que este país está numa mudança tal que a obra de Essa... Essa parte do Essa, que o país está numa mudança brutal, claro, já desde o 25 de Abril, tem vindo de mudança em mudança, cada vez mais significativa. Mas essa parte que o Essa se escreve, acho que ainda é capaz de durar uns tempos. Essa parte que temos estado a falar... Sabe que eu acho que vai durar... Do pretenciosismo, Enquanto houver Portugal, eu acho que essa vai ser lido e nos vai refletir. Ele é um bocado um espelho da nossa alma e acho que quando... Enquanto Portugal for assim, nitidamente. E que quando deixarmos de ler essa... Eu tenho esperança que comece a haver uma geração nova e que já não seja assim, não é? A minha sensação é que se Portugal deixar de ler essa, partiu-se o espelho. Portugal deixa de se poder ver ao espelho. Percebo.
Sim. Não sei se concorda comigo, mas Concordo. sinto mesmo que é o espelho, é o nosso espelho. É o nosso espelho, de facto. E se não o Sim. lermos, partiu-se o espelho. Não sei onde é que seremos refletidos. Sim. Talvez em águas turvas. Acho que tem toda a razão. E, então vamos aproveitar isso. Eu peço-lhe agora, deixe de olhar para mim, olhe para a câmara e deixe uma mensagem para quem nos está a ver. Oh, diabo, em relação... isso é uma responsabilidade, uma coisa... Não é uma Então, em relação a quê? Como Não é que tenho. gostaria que a obra do seu bisavô perdurasse? Como é que gostaria que as pessoas se relacionassem com ela? Lendo. É simples, não é? Lendo. Acha que a leitura nos transporta para outros Transporta completamente, são viagens, não é? Acho que são viagens. E É uma forma de viajar. É melhor de todas mesmo. Quando as coisas são bem escritas, sobretudo. Que era o caso. Que era o caso. Obviamente. Para terminarmos a nossa conversa, eu vou-lhe contar uma história sobre essa de Queiroz. Uma história. Tá nos quer bem, eu vou revelar. contar, é quase que a única, mas pronto. Então, quando foi a inauguração da estátua aqui na Rua do Alecrim, tiraram umas fotografias, levaram para a granja e depois estava a mostrar à cozinheira e ela olhou para aquilo. "Oh, senhor, essa está muito bem, mas a sua dona Emília, francamente..." É deliciosa. Não é uma maravilha? E com esta deliciosa história É verdade, nua e crua, era a sua dona Emília. Era a verdade nua e crua. Muito obrigado uma vez. Nada.